Bom dia, meus queridos alunos e alunas do segundo ano. Nós colocamos para vocês uma folhinha de atividades, essa aqui. A gente vai fazer agora a correção delas, tá bom? Lá no seção atividades, tem lá a folhinha e vocês vão depois entrar naquela seção, visualizar e, com a nossa aula, fazer melhor a correção dela, tá? Muito bom. São simplesmente 4 exercícios. Façamos agora os 4, tá bom? A primeira questão aqui vai discutir algo sobre os filósofos céticos, tá bom? Cético, basicamente, é aquele que duvida. E aí nós temos um texto, uma questão da prova do Enem, de 2016. O texto fala assim conosco, né? Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas seguindo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar, e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, como o nosso aqui latindo no quintal, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Esse texto é de Diógenes Laércio, que é um pensador, também um historiador do mundo antigo, né? Bom, e aí a questão que vai ser colocada para vocês na prova do Enem de 2016, vai dizer o seguinte: o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por... Então a questão é, o comando da questão, o que caracteriza, qual é a característica, o que marca ali o ceticismo? Nós temos ali, né? Letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Não é assim, tá legal? O ceticismo, ele parte do questionamento, da dúvida, e não o desprezo às convenções, totalmente o que é da sociedade, tá bom? Letra B, atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Isso aí é mais a doutrina dos epicuristas. Epicuro defendia a busca pelo prazer, tá bom? A alternativa correta para a gente aqui é a letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Isso é a base do pensamento clássico dos céticos. Para ficar claro para a gente, nós colocamos aqui nessa lousa basicamente o ceticismo e suas 3 etapas, tá? Isso aqui é a ideia geral dos filósofos céticos, como Pirro, como o sexto empírico. O sexto empírico é importante para nós, porque o sexto empírico fez o sistema, organizou o pensamento cético. Qual é a base desse pensamento cético, tá bom? São 3 etapas. A primeira, a eporrê, basicamente assim, como falariam os gregos, né? Eporrê. O que é a eporrê? Seria a suspensão do juízo. Alguém te afirma algo como A, outro te afirma como B. E você, sem saber bem, na dúvida, o cético, aquele que duvida, não sabendo bem se vai seguir o pensamento de A ou B, você suspende o juízo. Então, o primeiro passo, a primeira etapa do cético é a suspensão do juízo. A segunda etapa é as étises, que é a busca incessante, né, dessa verdade. Eu vou tentar encontrar qual é a verdade, né, sobre um assunto qualquer que é levantado. E por último, a ataraxia. Bem, se eu suspendo o juízo, se eu busco, e se não é possível que eu encontre de fato qual é a verdade das coisas, ou de algum fenômeno, que quer que seja, então a melhor coisa que eu faço é a ataraxia, que seria basicamente a imperturbabilidade. Já que eu não vou encontrar nem A nem B, a melhor coisa que eu faço é parar de sofrer. Eu vou viver a vida, tá, da melhor maneira possível dentro do que me é oferecido no cotidiano. Tá bom? Bem, então a resposta correta é defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. A gente vai ver isso aqui o que? Na ataraxia, que é basicamente a terceira etapa do pensamento cético. Teríamos ainda, né, a opção D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Jamais o cético faria isso, tá? Isso aqui seria uma opção absurda. Aceitar o determinismo. O determinismo é uma doutrina de pensamento filosófico contrária, oposta
É o contraponto do ceticismo. E por fim, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Isso tem muito a ver com o pensamento de Platão, tá bom? Eu devo buscar o pensamento bom e o belo. Tá? Para Platão, que não é aqui o caso agora, se você conhece realmente o que é o bem, você jamais praticaria o mal. Bem, aí nós concluímos a questão número 1. Façamos agora a questão número 2. Estabeleça a associação entre as possibilidades do conhecimento, coluna 1, vocês têm isso na atividade, e as suas características, coluna 2. Na coluna 1 nós temos dogmatismo, começamos a ver superficialmente, ceticismo, falamos agora bastante mais sobre isso, o criticismo e o pragmatismo. Então, são 4 possibilidades de se pensar, né, o conhecimento. E aí, na segunda coluna, temos assim, caracteriza-se, é a primeira proposição, caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar, estar de posse da certeza ou da verdade, antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer. Ora, basicamente isso é o quê? O dogmatismo, tá? O dogmatismo como pensamento, como doutrina filosófica, ele acredita que nós podemos chegar a verdades absolutas e seguras. Isso é a base do pensamento dogmático, tá bom? Por exemplo, para ficar mais fácil para a gente, Pitágoras de Samos, nós podemos dizer que seria um filósofo dogmático, tá bom? Basicamente, os seguidores, né, os discípulos de Pitágoras diziam assim, né, o mestre disse, porque era como se fosse uma verdade dogmática, eles seguiam aquilo que dizia o mestre Pitágoras, tá bom? A segunda proposição, posição epistemológica, segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza, conclui pela suspensão do juízo e pela incerteza permanente. Ora, está evidente pelo que nós vimos até agora, tá bom? Essa é a base do pensamento cético. Aqui, então, ceticismo. Então, temos, número 1, dogmatismo, 2, ceticismo. Seguindo, a terceira proposição. Caracteriza-se por afirmar que não é possível conhecer as coisas, tais como são em si, na sua essência. Apenas podemos conhecer os fenômenos. Vamos pensar aqui fenômeno como acontecimento, tá bom? O fenômeno do coronavírus, o acontecimento, tá bom? Eu não posso conhecer o problema em si, mas eu posso conhecer as suas manifestações enquanto fenômeno, tá? Aquilo que aparece, aquilo que nós podemos perceber. Isso aí é a base do pensamento crítico, do criticismo, que nós veremos mais à frente com o pensamento de Kant, tá? Com mais propriedade. E por fim, a proposição 4. Posição epistemológica, já vimos isso, epistemologia é o campo da filosofia que se preocupa com o conhecimento, como nós aprendemos, né? Que afirma que o intelecto é dado ao homem, não para investigar e conhecer a verdade, mas sim para orientar-se na realidade. Isso é mais rico, né, mais comum entre os pragmáticos, tá bom? O que é o pragmatismo? É quando a gente se propõe a fazer algo, abraçar uma ideia, desde que essa ideia me traga algum benefício, tá? Podemos dizer o seguinte, os antigos romanos, eles eram pragmáticos. Eles aprenderam, por exemplo, a maneira de fazer guerra dos gregos. Se inspiraram-se no modelo, né, dos espartanos, sobretudo, e aprendiam a fazer a sua guerra, mas no sentido o quê? Prático, tá bom? A própria filosofia romana, ela tem uma base também pragmatista. Eu vou fazer isso, tá bom, mas o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ter como resultado disso? É como se vocês não admirassem, por exemplo, como disciplina artes, que é fantástico. Mas ainda assim você estuda artes porque você tem uma preocupação pragmática de ter aprovação, por exemplo, no vestibular, tá bom? Eu sei que vocês vão além disso, tenho certeza. Bom, então, o que seria a nossa opção correta? A questão número 2, vamos ver aqui. Apaga a lousa, rapidamente. Nós temos, né, proposição 1, que é o dogmatismo. 2,
que é basicamente o ceticismo. 3, que é o criticismo. Toda palavra com sufixo ismo, nós já vimos isso em sala de aula, significa sistema. Sistema do dogma, do cético, da dúvida e da crítica. A gente vai ver melhor depois com Kant. E por fim, número 4, o pragmatismo. Sistema, tá, do pragmático. Aquilo que vai ter um resultado prático para mim posteriormente. Correto? Vamos à questão agora número... Então aqui, obviamente, a opção correta na questão 2 é a letra B. Na questão 3, temos o seguinte. Os filósofos céticos afirmavam que não podemos ter certeza absoluta sobre coisa alguma. Já vimos isso. Será que eles estavam certos? Das afirmações abaixo, qual poderia corresponder a uma verdade absoluta? Essa questão, eu espero que vocês não tenham buscado na internet uma resposta pronta, porque eu adaptei a realidade para poder apresentar para vocês, tá bom? Então, o comando da questão é o seguinte, vou repetir. Das afirmações abaixo, qual poderia corresponder a uma verdade absoluta, que diz respeito ao quê? Ao dogmatismo, tá bom? Verdade absoluta, dogmatismo. Temos ali, né? Proposição A. A reta é o caminho mais distante entre dois pontos. Sabemos que não, né? Ela vai ser o caminho mais curto entre dois pontos. Letra B. O todo é sempre maior do que as partes. Isso a gente vai ver depois, mais à frente também, quando formos estudar Descartes, tá bom? Isso é uma proposição basicamente dele. Quando eu conheço o todo, eu conheço mais do que as partes, tá? Todas as partes, tá? Cada parte não me dá a completude do todo. Quando eu compreendo o todo, eu conheço todas as partes. Beleza. Letra C. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Bem, a probabilidade pode ser ínfima, mas isso é uma possibilidade. É uma contingência. É algo que pode acontecer ou não. Pode acontecer de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Tá bom? Letra D. A estrela mais próxima da Terra é Sirius. Não é. A gente faz uma pesquisa, vocês vão ver que de fato não é Sirius. Existe vida inteligente em outros planetas. Nós não podemos afirmar isso categoricamente, que existe realmente, né, de fato, vida inteligente em outros planetas. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, a afirmação correta é a letra B. Número 3, novamente, letra B, tá bom? O todo é sempre maior do que as partes. Quem conhece o todo, conhece muito mais do que as partes, tá bom? Se eu conheço bem uma parte, eu consigo conhecer alguma coisa, o nome diz, parcialmente. Eu conheço uma fração desse todo. O todo é mais do que as partes. Bem, por último, a questão de número 4. Qual doutrina, é muito fácil a questão, tá bom? É aquele ponto dado nas nossas avaliações, pela misericórdia. Qual doutrina defende a possibilidade de atingirmos a verdade? Qual doutrina nos permite, né, defende, melhor, a possibilidade do homem conhecer a verdade? O ceticismo? Jamais, né? Ele propõe o que a gente viu aqui, né? A ataraxia, suspender, não vai dar para eu conhecer tudo. Então, é melhor eu me conformar, né? Em última instância. O dogmatismo? Claro que é isso, né? É o dogmatismo. Buscar uma verdade absoluta é a do próprio dogmatismo. Do criticismo? Não. Do empirismo? Tampouco. O empirismo tem a ver com a relação da experiência, tá? Que tem um pouco também uma relação com o próprio filósofo grego Aristóteles. Nós temos 5 sentidos, tá bom? Nós conhecemos pela visão, audição, tato, olfato, paladar. Eu só conheço aquilo que passou pela minha experiência. Veremos isso depois com mais calma e profundidade à frente. E o racionalismo, tá bom? Nós podemos dizer, de certo modo, que a filosofia de Platão tende ao racionalismo, porque ele vai inteligir que a razão é a base do nosso pensamento. Isso vai ser rico para Santo Agostinho, para Descartes e outros filósofos também do mundo moderno e contemporâneo. Muito bom. Só para poder a gente não deixar de esquecer, a questão número 1, o nosso gabarito é a letra C, tá bom? Então temos aqui
1, 2, 3, 4, o gabarito do nosso trabalho. Tá bom? A nível de exemplo, vamos trabalhar aqui um caso e eu quero que vocês, no final do vídeo, me digam que tipo de pensamento, basicamente, ele vai estar relacionado, tá bom? Ao dogmatismo, ao ceticismo, ao criticismo ou ao pragmatismo, tá bom? E é o seguinte, né? Nós temos aqui uma imagem, uma obra de Caravaggio, bem ali, por volta do 1600, né? Ele vai fazer essa pintura lindíssima, essa tela, que chama-se A Dúvida de São Tomé. Né? Vocês conhecem São Tomé, personagem, né, bíblico e apóstolo de Jesus Cristo. Jesus, depois de ser executado, da sua ressurreição, eu particularmente acredito nisso de fato, né? De sua ressurreição, ele aparece no primeiro dia da semana, domingo, para os seus apóstolos. 10 estão reunidos, 2 não estão. Judas, nós sabemos o que houve com ele. E também não estará presente São Tomé. Jesus, né, ressuscitado, aparece para os seus apóstolos e mostra suas chagas, né, nas mãos, nos pés, no lado. E aí, como Tomé não estava, ele duvida de que Cristo voltou, ressuscitado, e se apresentou e se mostrou aos discípulos, né, aos seus apóstolos. Bom, depois Jesus volta e se mostra com Tomé no grupo. E aí ele coloca a questão, né? Porque Tomé, duvidando, ele vai dizer o seguinte, vamos pegar aqui a passagem bíblica que fica mais fácil para a gente. Então no Evangelho de São João, lá no capítulo 20, no versículo 25. Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos e não colocar o dedo no lugar, se não puser a mão em seu lado, não crerei. Essa visão basicamente é de quem? Claro que vocês sabem, né? Ela diz respeito ao pensamento dos céticos. No caso aqui, São Tomé agiu como um cético. Ele só vai acreditar na ressurreição de Cristo quando pode ver Cristo ressuscitado e tocar. É claro que a gente conhece bem a história, e ele diz, né? Meu Senhor e meu Deus. E Cristo vai dizer para ele, não, agora você vai tocar. A posição de São Tomé é basicamente a dos céticos. Se você acredita na ressurreição do Cristo sem vê-lo, então a gente pode dizer o quê? Que nós somos, se nós pensamos assim, nós somos dogmáticos. Acreditamos nisso, tá legal? E não questionamos, como fazem, por exemplo, os céticos, como foi no caso São Tomé. Só um detalhe, São Tomé não é um cético radical, porque ele é capaz de rever a posição. E depois ele passa a acreditar. Bom, vamos parar por aí. Na próxima semana a gente vai ter um novo encontro. Cuidem-se, tá legal? Preservem sua saúde e em breve nos encontraremos, tá bom? Boa semana a todos e todas. Fiquem com Deus.